Carlos sempre foi um homem prático, daqueles que acreditam apenas no que podem ver, tocar e medir. Trabalhava como motorista de aplicativo, passando horas e horas no trânsito, ouvindo o barulho constante da cidade e, às vezes, o silêncio incômodo dentro de si. Naquela noite, a chuva caía forte. As ruas estavam escorregadias, os faróis refletiam no asfalto molhado e tudo parecia mais confuso que o normal. Carlos já pensava em encerrar o dia, quando aceitou uma última corrida. O passageiro era estranho. Vestia roupas simples, mas antigas, como se tivesse saído de uma outra época. Seu olhar era sereno, mas profundamente cansado. Ele entrou no carro devagar, como quem carregava o peso do mundo. "Boa noite", disse o homem. "Boa noite", respondeu Carlos, já iniciando a corrida. O destino aparecia no aplicativo. Um bairro afastado, pouco iluminado, quase esquecido pela cidade. Durante os primeiros minutos, o silêncio dominou o carro. Mas havia algo diferente. Carlos sentia uma presença, como se o ambiente estivesse mais denso, mais carregado. "Você trabalha muito", disse o homem. Carlos estranhou. Faz parte, né? Nem sempre é só trabalho, às vezes é fuga. Carlos deu uma leve risada desconfortável. Fuga do quê? O homem demorou a responder. De si mesmo. Aquelas palavras ficaram no ar. Carlos apertou o volante, aquilo mexeu com algo que ele evitava há anos. "Olha, amigo, eu só estou tentando ganhar vida", disse ele, tentando encerrar o assunto. "Eu também tentei isso", respondeu o homem com calma, "e ignorei todos os sinais." Carlos franziu a testa. "Que sinais?" O passageiro olhou pela janela como se revisse cenas antigas. Aquela sensação de que algo não está certo. Aquela voz que pede para parar, para refletir, para mudar. Carlos ficou em silêncio. Ele conhecia aquela sensação. Muitas vezes, enquanto dirigia sozinho, sentia um aperto no peito, uma inquietação sem nome. Mas sempre ignorava. Sempre. "Eu ignorei por tanto tempo", continuou o homem, "que quando finalmente percebi, já era tarde." Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha. "Tarde para quê?" O homem virou lentamente o rosto em direção a ele e disse: "Para voltar." O carro passou por uma rua completamente escura. Por um segundo, os faróis falharam. Quando voltaram, Carlos olhou pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio. Ele freou bruscamente. "Quê?" O coração disparou, ele virou o corpo olhando para trás. Absolutamente nada. Nenhuma porta havia sido aberta, nenhum som, nada. O aplicativo ainda mostrava a corrida em andamento. Destino, o mesmo bairro isolado. Carlos respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo tinha alguma explicação lógica. Talvez o passageiro tivesse descido sem que ele percebesse, mas não fazia sentido. Mesmo assim, decidiu continuar. A chuva aumentou, o caminho parecia mais longo do que antes. As ruas estavam cada vez mais desertas, até que ele chegou. O endereço era uma casa antiga, aparentemente abandonada. As janelas estavam quebradas, o portão enferrujado. O aplicativo apitou. "Você chegou ao destino." Carlos engoliu seco. Algo dentro dele dizia para ele ir embora, mas outra coisa mais forte dizia para ele ficar. Ele desceu do carro. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio comum da noite, era pesado, quase vivo. Ele caminhou até o portão e então viu uma placa caída no chão, coberta pela chuva e pela ferrugem. Ele a levantou e seu sangue gelou. Na placa havia uma foto antiga, do homem que acabara de entrar no seu carro. Abaixo da imagem, algumas palavras ainda eram visíveis. "Em memória de Antônio Silva, 1948, 1999. Carlos deixou a placa cair. Não, isso não é possível. Foi quando ouviu a voz novamente. Mas não vinha de fora. Vinha de dentro dele. "Agora você entende?" Carlos levou as mãos à cabeça. "O que está acontecendo comigo?" A voz continuou calma. "Eu tive a chance de ouvir, de mudar, de reparar meus erros, mas ignorei todos os sinais." Carlos começou a respirar com dificuldade. "Isso não é real. É mais real do que tudo que você tem ignorado." Imagens começaram a surgir em sua mente, momentos da sua vida,
Discussões com família, promessas não cumpridas, a sensação constante de vazio. Aquela voz interior que ele sempre calou. Você também tem sido avisado, disse a voz, mas sempre escolhe o barulho ao invés do silêncio. De repente, Carlos acordou. Meu Deus, isso foi um sonho? Mas ele se sentiu diferente. Algo havia mudado, ou talvez fosse ele. A voz falou pela última vez. Ainda há tempo. E então, silêncio. Um silêncio diferente, leve, quase acolhedor. Carlos voltou para o carro, sentou-se tremendo. Olhou para o banco de trás, vazio. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. Ligou o carro, mas não iniciou uma corrida. Em vez disso, ficou ali parado, pensando, sentindo, ouvindo. Não o barulho da cidade, mas algo mais sutil, mais profundo. Algo que sempre esteve ali, esperando. Naquela noite, Carlos não ganhou mais dinheiro, mas talvez tenha ganho algo muito mais raro: consciência. Nos dias que se seguiram, pequenas mudanças começaram a acontecer. Ele ligou para a mãe depois de meses sem contato, pediu desculpas onde precisava, começou a prestar atenção aos próprios pensamentos e, aos poucos, aquela inquietação foi se transformando. Não desapareceu completamente, mas deixou de ser um incômodo e passou a ser um guia. Às vezes, enquanto dirigia à noite, Carlos ainda sentia aquela presença. Mas agora não era pesada, era tranquila, como alguém que observa de longe, sem interferir, apenas esperando. Porque no fundo, todos nós somos acompanhados, todos recebemos sinais, todos temos aquela voz silenciosa que tenta nos orientar, mas nem todos param para ouvir. Carlos quase não ouviu, quase seguiu o mesmo caminho de Antônio, quase. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Não é a presença dos espíritos, não é o desconhecido. É perceber que muitas vezes o maior perigo é ignorar aquilo que já sabemos, lá no fundo, que você precisa mudar. Mas e você? Quando foi a última vez que você ouviu o silêncio?